Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado na sua, na minha vida, todo esse tempo, todo esse dia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja manifesta em nossos corações. Que a palavra do Senhor nos alimente, nos fortaleça, nos encha pela sua infinita misericórdia. E hoje no canal da Núbia, esse canal Avançar, vamos avançar e avançar para a graça de Deus se manifeste em nossas vidas. E que hoje a gente vai partilhar no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta, ela nos fala, esse capítulo 12, nos fala da luta de Paulo, da perseguição de Paulo, homem sofrido pela palavra de Deus, perseguido depois de ter sido perseguidor. E a gente vê quanto ele passou por dificuldade, muito mais do que nós. Nós sabemos que foi uma luta muito grande. Quem lê a Bíblia, quem lê a história dele, sabe quanto ele sofreu. E teve um momento na vida dele em que ele teve umas visões, coisas lindas de Deus, e querendo se exaltar, se alegrar. Mas o Senhor, olhando para ele, viu que o nosso ser humano, nós seres humanos, somos muito fracos. Podemos cair em tentação a qualquer momento. E Paulo passou por uma dificuldade que não sabemos qual, que ele chamou de espinho na carne, né? Chamou de espinho na carne. E ele resolveu orar a Deus, para que Deus tirasse aquele espinho da carne. E diz aqui a palavra de Deus que ele orou 3 vezes, pedindo a Deus para que tirasse aquele espinho, ou seja, aquilo que estava acontecendo na vida dele fosse tirado. E o Senhor diz aqui no capítulo 12, no versículo 9, Jesus disse assim para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente vê que o que ele pedia para ele era muito difícil, mas para Deus ele disse que a graça dele era muito melhor, era muito mais importante. E nós podemos perceber que às vezes a gente pede as coisas de Deus achando que é uma coisa tão importante para a gente. E o Senhor ele diz assim: minha graça te basta. Eu sou o suficiente para ti, Deus é o suficiente para todos nós. Mas a gente quer que o Senhor faça aquilo que a gente está pedindo. E nem sempre Ele faz. Mas a gente vê aqui uma coisa muito interessante, que Ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem é que não é fraco? Todas as pessoas da Terra, todos os seres humanos são fracos. Ele diz que tem uma boa notícia para nós, tem uma promessa para os fracos. Porque o poder de Deus é para os fracos. Porque se nós fôssemos fortes, não precisávamos de Deus. Se fôssemos fortes, não precisava de pedir nada, nós fazia tudo, já podia tudo, já tinha tudo. Mas a realidade é que nós somos fracos, mas ele diz aqui na sua palavra que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se nós quisermos, desejarmos, aceitarmos o poder de Deus na nossa vida, nós precisamos se render a ele como fraco. Como não posso, Senhor, não tenho condições, não é possível realizar. Eu não faço nada sem a tua força, sem a tua presença, sem o Senhor estar concordando, sem o Senhor estar direcionando a minha vida. Porque ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí então a gente percebe, numa leitura dessa e muitas outras que vêm trazendo o contexto da história, que nós só recebemos o poder de Deus porque nós nos consideramos fracos. Se nós considerarmos fortes, que pode resolver as coisas sozinho, que pode resolver as coisas do nosso jeito, do que nós gostamos. Então a gente não vai receber o poder de Deus, porque o poder de Deus é para os fracos. Então, quanto mais a gente for rendido a Deus, quanto mais a gente se sentir dependente de Deus, debilitado de Deus, mais Ele vai trazer poder para nós, para vencermos as lutas, as dificuldades, as tentações, as perseguições, seja qual for que estiver acontecendo, nós vamos ter essa força, esse poder de Deus. Porque Ele diz que esse poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se nós consideramos forte, nós consideramos fraco, nós seremos fortes. Se nós se considerarmos fortes, nós vamos ser fracos. É tanto que ele diz lá em Romanos 15, os mais fortes suportam a fraqueza dos mais fracos. Porque aqueles que têm a fé avivada, aquele que está com a fé de pé,
Paulo passou por todas essas lutas, ele disse no final, terminei minha carreira, guardei a fé. Então a fé é o fundamental para a gente guardar. E a gente tendo a fé, a gente recebe de Deus a força, a coragem, a alegria para vencer as dificuldades. E a gente sabe que a força de Deus se manifesta na fraqueza, nós não vamos se exaltar, vamos se render cada dia mais ao Senhor. Vamos nos sentir fracos, pequenininhos diante dEle, para que a grandeza de Deus esteja manifesta em nós. E que grandeza é essa que Deus nos dá? A salvação, a paciência, a alegria, a força, a esperança, a convicção da vida eterna. Tudo isso é força de Deus, que nada, ninguém vai dar essa força para nós, a não ser Deus. Então, quando o homem pensa que pode tudo, então não recebe força de Deus nem poder. Quando o homem pensa e percebe que ele não pode nada, então ele recebe poder de Deus. Então que vamos receber poder de Deus, manifestado na fé do Espírito de Deus na nossa vida pela sua palavra. E ele diz lá na oração que rezou o Pai Nosso, ele diz, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Então que o domínio de Deus venha sobre nós. Ele é o rei, é o todo-poderoso, ele tem tudo nas mãos, ele pode todas as coisas. E a gente vê as coisas tão difíceis, quase impossível para nós, ou seja, muitas vezes impossível. E às vezes até a gente consegue resolver, mas se acostuma a pedir, a pedir, a pedir. Mas o que Deus disse é o quê? A minha graça te basta, a minha graça é o suficiente, a minha graça é o mais importante. Porque com essa graça a gente vai se sentindo forte. A gente sabe que a luta é grande, é difícil, os apóstolos sofreram, muitos sofreram, padeceram, ainda hoje sofrem. E todo aquele que quer se sente fraco diante de Deus, que fica forte, ele vence, porque ele não olha a sua vitória começando, ele olha o final da sua vitória. O que é que vai ter no final desse episódio? O que é que vai acontecer nesse final? Então ele vai olhar esse final. A gente não tem que olhar como vai começar a nossa vitória, não. A gente tem que olhar o final dela, que o final dela já está garantido com Cristo. Então, por isso que a gente precisa entender que muitas coisas que nós precisamos, muitas coisas que nós pedimos ao Senhor, muitas coisas Ele não vai fazer, mas Ele vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, Deus dá poder aos fracos. Os fortes, os robustos, que podem tudo e sabem tudo, esses não vão receber o poder de Deus. Quem vai receber o poder de Deus é os fracos e rendidos, os que se rendem a Ele, os que dizem, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti. A minha vida só caminha se for contigo, Senhor. Segura em minhas mãos, toma minha direção. Então a gente vai falando e vai se mostrando para Ele que não é nada e Ele vai fortalecendo. Então esse fortalecimento é o poder que Ele nos dá para sobreviver e para perseverar até o fim na sua presença. E a gente vê aqui quão é bom, maravilhoso a promessa de Deus. Maravilhosa a promessa de Deus para cada um de nós. E que nós já estamos chegando no final do ano. As coisas muito ruins passaram todo esse ano, talvez até como outros anos para uns, outros até do mesmo jeito, outros até melhor. Muitas, de todo jeito se realizou na vida das pessoas. E nós estamos terminando esse ano, que a graça de Deus está nos dando a graça de estar aqui, pela sua misericórdia, nós estamos de pé, você deve estar de pé, você está com a graça de Deus, você recebe o poder de Deus pela fé, você recebe o poder de Deus porque você se considera pequenino, frágil, dependente, você recebe o poder de Deus porque você persevera, você recebe o poder de Deus porque você acredita que a situação da sua vida está nas mãos dEle, e Ele resolve quando quiser, seja feita a vontade dEle, assim na terra, assim como no céu, seja na terra. Então, tudo isso que você, esse ano novo que vai chegar, essa Páscoa que está se realizando, essas festas de fim de ano, que seja pela graça de Deus na sua vida, que seja forte em Deus, que você possa dizer, eu, como fraco eu sou forte, que você possa dizer, ter certeza de que a sua força vem de Deus, você pode ter certeza que Deus só dá poder a quem é fraco. Então, quanto mais a gente for fraco, pequenino na nossa carne, quanto mais a nossa carne for rendida, dominada, mais a gente recebe o poder de Deus para enfrentar as lutas, as dificuldades, as tentações e as perseguições. Então, que essa mensagem fique no seu coração, no meu coração. E um dia de paz, de alegria, de felicidade, um final de ano bem sucedido na presença do Senhor, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, porque Ele disse, a minha graça te basta, o meu presente da minha presença já te basta. Então, vamos esperar cada dia mais no Senhor, acreditar na sua graça e receber da parte dEle
para a glória do seu santo nome. E que neste momento Deus receba nossas palavras, receba nossos pensamentos, que a graça do Senhor venha sobre você, venha sobre mim, que a graça de Deus venha fortalecer, venha nos dar o poder de vencer as tentações, porque só com esse poder que Ele diz, olha, na tua fraqueza, você está fraco, está sendo tentado, está sendo perseguido, não sabe o que fazer da sua vida, então se você se render aos pés do Senhor, dizendo que eu sou fraco, eu sou pequenino, eu não posso, Senhor, me ajuda. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza, e que você possa ser revestido desse poder de Deus e acreditando e tendo certeza que Deus só dá o poder aos fracos. Os fortes, Ele não dá poder, Ele dá poder aos fracos para que os fracos fiquem fortes. Como disse o profeta Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Então, que você seja fortalecido, em nome de Jesus. E um abraço para todos, para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus agora e para todos sempre. Amém.